Mas cultura é algo que se pode perder ou trata-se antes de mudanças? Ao descobrir uma tecnologia que me proporcione conforto ou outras facilidades, não posso aderir a ela, pois deixarei de ser quem eu sou? Ao considerar que qualquer alteração produzida é uma perda, então deveríamos parar de ouvir músicas em inglês e comprar roupas da última moda. As pessoas realizam trocas culturais e apropriam-se de bens segundo seus interesses e benefício, né? Então, numa definição simples, o que é afinal a aculturação? Então é quando duas culturas diferentes são absorvidas uma pela outra e formam uma nova cultura distinta. Ocorre a aculturação, né? Então, muitas vezes a gente usa, em vez de falar bicicleta, a gente fala bike, né? Então, essa troca, essa assimilação, né? Essa absorção de culturas formando uma cultura própria, né? Aculturação. Sobre identificação de nativos, né? Então, nessa questão da aculturação, a gente debate muito a questão indígena, né? E com certeza deve ter ocorreu fraudes ou algum problema. Mas, de maneira geral, né, o conflito de interesses entre grupos de etnia nativa americana e a etnia branca leva à revitalização de costumes, língua e crenças, por exemplo, e permite aceitar que os grupos étnicos, os ameríndios, apropriem-se dos bens culturais dos brancos, sem deixarem de ser étnicos, né? Então, as diferentes etnias, né, nativas aqui do Brasil, elas têm, por exemplo, língua própria, né? Nós temos aqui, por exemplo, a gente geralmente pensa que no Brasil só se fala português, né? Mas existem outras línguas indígenas, né? Faladas por milhares de pessoas, né? Então aqui, por exemplo, os Ticuna, né? O Guarani Kaiowá, né? O Caigangue, o Chavante, o Yanomami, né? Então, é uma forma de você definir. A linguagem é um dos grandes instrumentos para você definir um grupo cultural, né? E aí nós vamos perceber que no Brasil, na verdade, existem mais de 200 línguas aí, né? Aqui no Mato Grosso, nós temos também o Quarupi, né? Na região do Xingu, onde a, a celebração, né, dos mortos, né? Então, os nativos têm uma identificação. Pode até ser que, em algum caso, houve uma fraude, houve um mal entendido. Mas, de maneira geral, eles têm as suas características próprias. A luta, então, por direitos leva os grupos étnicos a voltarem a seus costumes, para provarem que não sofreram a aculturação. Ninguém volta a ser como era antes das trocas culturais, mas a luta por direitos é legítima devido à identidade étnica. Então, a questão dos negros, dos quilombolas, a questão indígena e de outras, né, culturas aí que acabaram marginalizadas, né? Porque se você parar para pensar, são culturas vistas, né, como que acabaram sofrendo ao longo da história, né? A cultura branca, né, a ideia sempre teve privilégios, né, na história do Brasil. Então,
Quando os negros foram libertos, né, quando a escravidão acabou, não foi dado terra para os negros, mas para o europeu que veio da Europa foi dado terra para eles no sul do Brasil. Né? Para os negros libertos, não foi dado escola para eles. Né? Os europeus vão ter acesso, né? Os que vão vir para o Brasil vão ter acesso à escola depois. Né? Então, dizer que negros, brancos, índios, né? Os diferentes grupos étnicos têm os mesmos direitos? Sim, no papel eles têm os mesmos direitos, mas na hora do emprego, quem tem mais chance de conseguir um emprego, branco ou negro? Ou índio? Né? Numa escola particular, tem mais alunos brancos ou negros? Né? Os melhores salários é de quem? De brancos ou de negros? Né? Então, isso também em relação às mulheres. Né? Quantas mulheres gerentes de empresas ganham menos que homens, né? Então, assim, existe toda uma diferença social que tem que ser entendida, né? Que tem que ser discutida e tentar eliminar essas diferenças, né? Então, a aculturação seria o contato entre duas ou mais matrizes culturais distintas. A cultura recém-surgida vai carregar elementos, então, das outras duas culturas. Né? Então, um determinado grupo indígena, né, pode ser Chavante, qualquer outro que seja, qualquer grupo indígena, ele vai se aculturar, ele vai assimilar. Mas isso não impede que, como grupo étnico, ele tenha uma visão, né, de luta, né, pelos seus direitos, né, pela sua identidade. Então, a identidade étnica ou qualquer outra é reconhecida pelo estabelecimento de fronteiras entre grupos. A distinção entre nós e eles, né, é feita pelo próprio grupo e atesta a sua particularidade cultural. Né? Então, falando a questão do racismo, por exemplo, né, a gente viu lá nos Estados Unidos, agora estão até derrubando estátuas lá, né? Tantos heróis norte-americanos, na verdade, racistas, né? Então, aí derrubando estátuas lá nos Estados Unidos. A questão do racismo lá é bem mais visível do que aqui, né? Aqui no Brasil, o racismo é uma coisa mais disfarçada, né? Então, muitas vezes a cultura branca, europeia, ela é imposta, né? E a cultura negra, a cultura indígena, acaba se submetendo a essa cultura. Né? Lembrando que nessa cultura branca europeia tem muitos elementos indígenas. Né? Por exemplo, a rede, né, de se balançar, a rede, uma tradição indígena adotada pelos portugueses. Né? Temos muitas palavras de origem indígena, né? Ipê, jacaré, né? E tantas outras, né? E até na própria culinária, né? A mandioca, a tapioca. Então, também existe entre nós, né? Muitos elementos da cultura indígena, né? Então, isso forma a cultura brasileira, né? Essa mistura de cultura negra, cultura indígena, cultura europeia, portuguesa, italiana, alemã, né? Os diferentes grupos étnicos indígenas.